Nós estamos hoje com a psicóloga Ana Ruth Monteiro, contando o que Deus fez na vida dela, contando o testemunho do Gustavo, o filho dela, que hoje está completando 14 anos. Ana Ruth, e aí o final dessa história? Qual o aprendizado? O que você tirou de lição? Aliás, uma não, muitas lições de tudo isso, né? O tempo aqui, né, para falar é pouco em vista de tantos aprendizados que eu tive ao longo dos anos. Mas eu quero ressaltar alguns, né? Eu lembro que quando o Gustavo nasceu e quando teve todas essas dificuldades, eu lembro de um versículo da Bíblia que diz assim: guarda no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Tá lá em Salmo 119. Esse versículo, o que me sustentou nesse tempo foi o fato de eu ter guardado a palavra. Eu sou cristã desde criança, nasci em um lar evangélico, minha mãe já nasceu num lar cristão, então assim, eu tive uma educação muito na palavra. Então tudo aquilo que eu aprendi de criança, na hora certa eu utilizei. Porque na hora que vem os problemas, é aí que a gente tem que ter onde se apegar. Então, é importante demais, né? Eu deixo isso como primeira lição, né? Primeiro aprendizado. É importante demais a gente educar os nossos filhos, confiando em Deus, tendo a palavra dentro do coração, porque é para essas horas difíceis que a gente usa a palavra. Então foi assim importante demais, e eu quero deixar para os pais esse desafio, né, de estar ensinando os filhos. Então, hoje, a mulher que eu sou, a pessoa que eu sou, eu devo muito à educação que eu recebi da minha mãe, né? Aproveito para mandar um abraço para minha mãe, muito a minha mãe, ao meu pai, né? A pessoa que eu sou hoje é resultado da família que eu tive, né? Dessa educação que eu tive. Segundo, eu vejo que outro fato importante é que na Bíblia fala que, o que eu guardei no coração, na Bíblia fala que Deus escreveu tudo. Quando o nosso bebê ainda está na barriga, quando nós somos ainda fetos na barriga, a Bíblia diz que Deus já tem tudo escrito e determinado, quando nem um dia a gente viveu. Então a gente precisa crer. Né? Não adianta a gente conhecer a palavra e não acreditar nela. Sim. Então eu acredito que essa é a história do Gustavo. E foi uma segunda lição que eu aprendi. É que a minha felicidade não depende do Gustavo. Eu posso ser feliz independente da história do Gustavo. E é uns desafios que as mães têm. As mães são muito ligadas ao filho. Se o filho está bem, eu estou bem. Se o filho está mal, eu estou mal. E um dos aprendizados que eu tive foi de entender que essa é a história do meu filho. Deus escreveu essa história para o meu filho e eu vou viver uma outra história que Deus criou para mim. Então, foi a segunda lição, né, que eu aprendi. E o outro versículo que eu gostaria, né, de resumir minha vida nesses 3 versículos, é um versículo que fala: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, esses versículos é o que estava no meu coração. Né? Por isso que eu falei que o primeiro é guarda no coração. Então, todas as coisas cooperam. Então, assim, no momento que a gente está vivenciando uma situação de dificuldade, a gente é como aquele texto que fala da coxa de retalho, né? O bordado. Você não está vendo o que está sendo costurado, mas lá no final você vai ver que produziu muita coisa. Sim. E como resultado disso tudo, eu hoje vejo 14 anos, né, de vida do Gustavo, eu vejo que hoje a pessoa que eu sou, eu devo essa história. Se eu não tivesse vivenciado isso, eu não seria a pessoa que eu sou. Eu não seria a psicóloga que eu sou. Né? Hoje eu estou em Sete Lagoas há tanto tempo, a gente acabou ficando em Sete Lagoas justamente por causa do Gustavo. Porque como o Gustavo ficou aqui por um motivo de tratamento de saúde, a gente foi transferido em 2006 para o Rio de Janeiro, né? Meu marido foi fazer um curso da academia lá, e ele fez um curso, nós ficamos mais ou menos 1 ano e meio, e de lá nós fomos transferidos para o sul. Não era nem pra gente estar em Sete Lagoas, a gente foi transferido por uma cidade chamada Ijuí, no sul. Mas quando a gente fez contato com a cidade não tinha estrutura para o Gustavo. E aí a gente entrou com requerimento pedindo para voltar para Sete Lagoas, embora as nossas famílias não estejam aqui, mas a nossa referência de tratamento do Gustavo ficou aqui. Né? A fisioterapeuta, o neurologista é o mesmo que estava com ele na UTI. Então a nossa segurança acabou sendo o tratamento. E a gente pediu e foi concedida a nossa transferência para cá. Então a gente está em Sete Lagoas por causa unicamente do Gustavo. Então a gente vê a palavra de Deus se cumprindo, né? Que todas as coisas cooperam para o bem.
também. E a psicóloga que eu sou, fiquei conhecida pelo meu trabalho, porque eu tive tempo para trabalhar, porque se eu vivesse mudando, eu não conseguiria trabalhar. Verdade. E eu vejo assim que todas essas situações contribuíram para formar o caráter do meu filho, né, para a pessoa que o meu marido é. Então a gente vê que o quanto que Deus usou dessa situação que eu achava que, na época, que ia ser uma tragédia, como muitas pessoas, né? Quando a gente teve o Gustavo, a gente já tinha muitos amigos e todo mundo ficou sem entender como que vocês podem ter um filho especial, Um né? casal de Deus. É um casal de né? Deus. Eu lembro que quando nós estava grávida do Gustavo, nós participamos de um curso para ser líderes de casais, porque eu e o Cleiton, nós demos muito curso de casados para sempre, curso de noivos, pais para toda a vida. E eu estava grávida do Gu quando a gente foi consagrado, né, no curso de noivos até. E a gente foi muito abençoado. E na época eu ficava muito pensando, sabe? Como que eu também pensava, como que Deus pode ter feito isso com a gente? E eu lembro de uma outra experiência que eu tive, foi quando eu estava fazendo esse curso, né? E depois a gente fez um outro treinamento para ser líder desses ministérios de família. E lá no ministério foi feita uma pergunta: você moraria com sua família? E na época eu estava com o Gustavo pequeno e eu pensava assim, nossa, eu tinha que morar com a minha mãe. Meu desejo, quando eu tive o Gustavo, eu pensava assim, eu não vou dar conta, é muito difícil, eu tenho um bebê pequeno, com o Felipe pequeno, eu não vou dar conta. E eu queria porque queria que minha mãe morasse comigo. E a minha mãe não pôde morar comigo, ela ficou comigo muito tempo, né, que me ajudou demais, mas a minha mãe, ela é aposentada pelo Estado, então o convênio de saúde dela é do Estado de São Paulo. Então, para ela ficar aqui, ela não tem os recursos, né, na área de saúde. Então, fica muito difícil ela vir. E aí, essa outra líder do ministério, ela falou assim, mas por que você precisa da sua mãe? Eu falei assim, porque eu não vou conseguir cuidar do meu filho. E ela falava, você vai. E a palavra dela foi muito dura assim para mim. Ela falou, você vai. Se Deus te deu esse filho, Ele vai te dar forças para você criar esse filho. E aí eu peguei essa palavra e falei, não, eu vou conseguir. E hoje eu vejo, né, como que foi bom eu ter conseguido administrar. Porque Sim. hoje eu administro muito bem meu filho. E eu fico pensando, até falo para as muitas mães aí, né? Muitas mães que é agarrada com a mãe, agarrada com a família, acha que só consegue educar os filhos grudada com o pai, grudada com a mãe. Às vezes compromete tanto o casamento, né? Sim. Porque conta demais com a ajuda do familiar. E eu vejo assim, uma das outras decisões acertadas que eu tive foi de falar, não, é eu que sou a mãe, é o meu marido que é o pai e nós temos que dar conta dessa missão que Deus nos deu. E hoje eu vejo assim que eu posso sair, viajar, fazer, né, as coisas que eu tenho para fazer na confiança de que eu dou conta, né, da minha vida, porque Deus está lá, né, junto comigo. E eu sei que você ministra fora daqui, você tem outras atividades fora de Sete Lagoas. E aí o Cleiton também administra tudo direitinho, fica tudo. com eles. E a gente vê assim o quanto que Deus foi perfeito, né? E o fato de eu e o Cleiton morarmos longe da família, eu moro a 900 quilômetros da minha mãe, e nós estamos a 700 da família do meu marido, que é do Rio, né? Então, assim, a gente sempre esteve longe da família, a nossa família foi os nossos amigos aqui, e o fato de estarmos longe da família, nós tivemos que assumir a nossa vida. Então, tanto eu como o Cleiton, nós administramos igual. Quando eu não estou, o Cleiton faz tudo, né? Assim, com os meninos. Ele é um pai muito presente. Eu nunca vi o Cleiton ter vergonha de ter o filho que tem. Pelo contrário, em casa eu percebo que o meu filho, ele, todo mundo se orgulha de ter um Gustavo na casa. Então, assim, é muito pelo contrário, como as pessoas pensam que talvez seja uma situação muito difícil, para a gente é orgulho, Sim. né? Então, eu vejo assim, quanto que o fato de ter aceitado essa vida e ter abraçado os problemas, esse problema é meu, eu vou administrar esse problema, tudo ficou mais leve, né? E eu vejo assim, com relação à vida que eu tenho, um outro aprendizado que eu tive é que nada pode ser impedimento para você realizar sua vida e seus sonhos. Amém. Uma vez que eu separei, essa é a vida do Gustavo, e eu vou viver o que Deus tem para mim, e eu vou permitir que Deus faça na vida do Gustavo o que ele escreveu, eu passei a viver a minha vida, e nada é barreira. Se eu tenho um trabalho, se eu tenho uma viagem, uma palestra, né, tantas situações que tem,
Eu não vou utilizar o Gustavo como um impedimento de eu não crescer, de eu não avançar, né? Aham. Então não é barreira, o Gustavo não é problema, como, né, às vezes a gente fala de problema, o Gustavo ele é uma dificuldade, eu tenho dificuldades em lidar com algumas situações do Gustavo, mas o Gustavo não é um problema para impedir, né, a minha vida. Então eu vejo assim, foram todos esses aprendizados que eu tive ao longo dos anos. E uma das coisas, as últimas coisas que aconteceu foi de Deus ter realizado um grande sonho nosso, né? E era um sonho, antes de ser meu, era um sonho do Cleiton. O Cleiton tinha um sonho desde quando a gente teve o primeiro filho, né? O Cleiton sempre teve um sonho de ter uma filha. E eu lembro de que quando eu engravidei já estava com 40 anos. Então, assim, foi uma gravidez aos 40. Então, assim, foi uma experiência e eu fico muito feliz, sabe? Eu vejo que tem muitas pessoas que têm dificuldade para estar falando a idade. Eu não tenho. Eu sou super feliz de estar viva. Então, assim, eu fico pensando, se eu chegar com 60 anos, eu vou falar para todo mundo, gente, eu consegui chegar nos 60 anos, porque cada idade é digna da gente comemorar. Sim. E foi um presente de Deus eu ter engravidado aos 40 anos, quase não podendo mais, né? E eu engravidei, e aí veio a Carol, que também, assim, foi um bálsamo para toda essa história, né? A Bíblia fala que todas as coisas cooperam para o bem, a gente realmente estava preparado para receber a Carol agora, né, com a experiência, com a maturidade que a gente tem, e a Carol foi um bálsamo. A Carol agora está com 2 anos, né, 2 anos e 7 meses, e a Carol, ela até hoje nunca tomou antibiótico. Olha. Carol nunca ficou doente. Então, assim, tudo aquilo que eu passei de dificuldade na época do Gustavo, Deus deu um refrigério e fez a história terminar na minha cabeça, assim, é possível. Eu sou capaz também de ter uma filha, de ter outro filho. Então, assim, foi uma experiência muito boa, né? Assim, a gente estar vivenciando uma outra fase de alegria, de ver o Gustavo interagindo com a Carol. Um dia desses eu postei um videozinho que o Cleiton viu a Carol lá na sala dando iogurte pro Gustavo. E eu, escondida atrás da parede, filmei, né? Achei tão bonitinho, assim, de ver. A Carol já nasceu e quando ela... Um aninho que ela começou a aprender a pegar água no bebedouro, que toda criança gosta de ficar abrindo, ela já levava para ele. Então, assim, a Carol já nasceu num lar e ela vê o Gustavo, assim, ela gosta muito dele e eu vejo, assim, como que Deus é perfeito e faz a história, assim, deixar a gente muito feliz, encantado com os planos de Deus. Então, tem sido uma bênção, né, assim, um presente que Deus deu de ter uma companheira lá em casa, e ela estimula o Gustavo. Hoje eles estão praticamente, o Gustavo com 14 anos, mas assim, emocionalmente na mesma idade, sabe? Os dois brigam pelos mesmos brinquedos, eles brigam, abraçam e tá junto. Então, assim, a nossa vida tem sido muito divertida, a gente ri demais com as coisas que o Gustavo faz, assim, com as coisas que ele faz com a Carol. Então, assim, tem sido realmente uma vida, assim, um presente de Deus viver, né? Glória e de ter essas bênçãos que Deus tem nos dado. Que bênção, Ana Ruth. Nossa, a gente fica sem palavras, né, pra te falar. E aí eu queria te pedir que você aproveitasse esses minutos que a gente ainda tem para falar com o pessoal de casa o que o Senhor colocar no seu coração. Uma oração... O que Deus colocar no seu coração? Eu queria que você tivesse esses minutinhos que a gente ainda tem para falar com o pessoal de casa. Eu gostaria, assim, de, né, diante do público, uma oportunidade, assim, tão boa, né, que Deus está me dando. E eu quero, assim, nesse dia, que é dia do aniversário do Gustavo, em primeiro lugar, agradecer a Deus, né, até por causa do Gustavo eu estou aqui. Então, isso para mim é muito significativo, assim, de ver onde Deus me colocou, né? O lugar que Deus me colocou diante de um problema que inicialmente eu achei que ia ser um problema que ia acabar com a minha vida, que ia me limitar na vida diante dos sonhos, e na verdade foi uma dificuldade, foi um problema que na verdade impulsionou para muito mais coisas, né? Onde eu cheguei, onde eu estou, eu devo ao Gustavo, né? O Gustavo foi um presente de Deus. E eu quero dizer para você aí que está em casa, que passa também por dificuldades, eu falei da minha, não porque a minha é maior, não porque a minha é menor, né? Mas é porque é minha. Mas você também aí em casa tem suas dificuldades, seus problemas. Não olhe para esses problemas como algo que vai te impedir de crescer, de avançar, de sonhar. Não olhe para suas dificuldades como castigo de Deus, como Deus esqueceu de mim, né? A vida, ela é escrita
por Deus. Deus tem planos para a sua vida. E você também tem um grande poder de decidir, de escolher, e está diante de você. Quando a gente tem uma dificuldade na nossa frente, nós temos duas opções. Ou avançar, ou desistir, né? Ou parar, ou olhar para o problema e falar, eu não vou, essa que eu não dou conta. E a gente tem diante de nós, né, um grande desafio, todo mundo tem. Então, assim, o meu desafio, a minha palavra para você é não pare, não desista. O problema pode ser difícil, pode ser grande, mas Deus tem coisas maiores, assim como Deus fez na minha vida. E hoje, quando eu olho as fotografias lá de trás, né, tem até uma última foto que eu deixei, né, para ser colocada. A última foto foi agora no mês passado, né, no mês de setembro, a gente teve o desfile de 7 de setembro, que o Cleito todo ano desfila, e eu fui com os meninos assistir o desfile. Então tem uma fotinha lá do Gustavo, todo felizinho lá em cima assistindo o desfile, e eu quero terminar, né, mostrando até essa foto, porque essa foto é significativa, porque quando eu pensei em ir no desfile, todo ano eu vou, é difícil você pegar uma cadeira de roda, você andar no meio do povo, subir, quando as pessoas me veem, falam, nossa, pra que você tá trazendo esse menino pra rua, trabalho que dá. Então assim, eu vejo quanto que isso é importante, né, da gente estar vivenciando. Então eu gostaria de deixar essa mensagem para todos aí de casa, né, que tudo é possível e que a gente possa confiar que Deus tem o melhor para nós. Ana Ruth, muito obrigada por ter vindo. Eu sei que edificou muitas vidas. Você pode assistir o testemunho da Ana Ruth novamente, quantas vezes você quiser, no www.revistaaliança.com.br. E parabéns, Gustavo, que Deus te abençoe. E amanhã a gente está aqui de volta com mais um testemunho que vai edificar a sua vida. Até amanhã. Tchau, obrigada.